Bem-vindo ao Café com Cavanha. Estamos com Marcelo Galto, especialista em petróleo, gás e energia, químico industrial, técnico de operações em petróleo. Boa tarde, Marcelo Galto. Boa tarde, Cavanha. Um prazer novamente estar aqui debatendo contigo de assuntos que são muito caros à nossa área, né? Assuntos bem atuais, né, Marcelo? Exato. Atuais. Marcelo, algumas conclusões, algumas decisões o governo e a empresa começaram a tomar, né? Explica para nós, quer dizer, se você tiver duas refinarias em regiões próximas ou mais longínquas, como é que funciona o custo logístico versus a competitividade? Como é que isso se relaciona? Ok. Como é que hoje é praticado o preço do derivado de petróleo quando a gente fala em paridade de importação? O refinador brasileiro faz o seguinte cálculo. Ele dá uma olhada. Quanto custa produzir o diesel ou a gasolina e vai comparar quanto custa trazer esse combustível de fora. Quer dizer, quanto custa o frete de vir? O ponto mais próximo que a gente tem hoje é o Golfo do México. Então, você desce dos Estados Unidos até a costa brasileira e tem o custo de colocar num porto e internalizar isso para o consumidor. Isso tem um custo, em torno de 5, 4 dólares, dependendo do, vamos dizer assim, do Brent, né? O valor do barril de petróleo interfere também no valor do frete. Mas vamos dizer que, vamos arredondar para 5 dólares de frete por barril. Então, quando você está trazendo esse combustível, você faz esse cálculo. É o preço de mercado mais o preço do frete. Esse é o preço de paridade de importação. Quando eu tenho duas refinarias competindo, elas estão olhando isso, a distância de uma para outra, mais a distância do produto importado competindo com ela. Esse movimento que a Petrobras fez de vender refinarias, e ela está ficando apenas com o núcleo sudeste, basicamente, né? Tem uma refinaria que vai ficar também no Rio Grande do Norte, a RPCC, mas eu vou focar na questão sudeste, porque ali está o núcleo forte do refino. 60% dos derivados saem da região sudeste. Então, eu vou pegar alguns exemplos. Canoas, Refap, Araucária, Repar. Distância entre elas, 700 quilômetros mais ou menos. Para a Refap conseguir jogar combustível no mercado paranaense, como é que isso vai chegar lá? Via caminhão. Se tu pega a tabela de frete hoje da NTT, um frete de 700 quilômetros dá muito mais de 5 dólares por barril, se tu fizer a conversão, né? Um caminhão de 30 mil litros indo daqui até lá ou descendo vice-versa. Então, o frete inviabiliza. Eu não vou conseguir com que uma refinaria faça competição uma com a outra. Eu posso pegar a refinaria de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e fazer a mesma comparação com São José dos Campos, por exemplo, com a Revap. Distância entre elas em torno de 400 quilômetros. Um caminhão rodando 400 quilômetros com combustível, eu também tenho acima de 5 dólares por barril. Então, também não consigo fazer competição entre essas duas. Você quer dizer, então, que... Desculpe te interromper. Você quer dizer que é mais fácil importar do que levar daqui para São José dos Campos, do Rio para São José dos Campos? Exatamente. A refinaria de São José dos Campos, a Revap, vai preservar o mercado dela, porque nem a Reduc consegue chegar lá. O importado também não, a Cavanha, porque o importado vai chegar num porto, seja no Porto de Santos, no de Paranaguá, no Paraná, e eu vou ter que jogar isso para dentro, né, do Brasil, vamos dizer assim. Esse frete inviabiliza. Então, eu não tenho efetivamente uma concorrência pelo custo do frete e pelas distâncias umas das outras. Você pode observar que o núcleo, a Petrobras não abriu o núcleo de São Paulo, né? As refinarias de São Paulo, elas estão preservadas, porque ali, se você abre, você teria concorrência. Você falou em 700 quilômetros ou 400 quilômetros e falou do importado que teria uma proteção de 5 dólares por barril. Uhum. Isso é linear, quer dizer, você vai andando mais distância e o custo... Vai ficando mais caro, sim, vai ficando mais caro.
ele não chega, ele é mais do que linear, é uma curva que se você pega, eu tenho um exemplo aqui, outro, Caxias Mataripe, Rio de Janeiro, Bahia, tá? 1.600 quilômetros. Ali a gente está falando em mais de $20 por barril de frete. É um negócio impossível de fazer, quer dizer, não tem como. Muito mais fácil chegar o importado na Bahia e o importado em Duque de Caxias para concorrer, né? Então, se a gente quisesse, por exemplo, ter concorrência em São Paulo, uma outra possibilidade é você ter um canal de importação diferente do que temos hoje, ou alguém que vai importar e conseguir concorrer com a Petrobras, vamos dizer assim, em São Paulo. Teria que ter terminal de armazenamento de combustível, recebimento de navio, para conseguir tentar fazer esse escoamento que hoje a Petrobras faz na região sudeste, né? Agora, então, nossas refinarias têm um tamanho muito maior do que deveriam, porque só tem uma, e se fossem menores, teriam mais refinarias para uma certa região? É difícil essa questão. Se você olhar no mundo inteiro, nos últimos 20 anos, houve uma redução do número de refinarias. Quais foram as que sucumbiram? As menores. Porque você perde escala nas menores, né? As menores normalmente são refinarias de nichos, estão próximas de alguma, ou de um mercado muito específico, ou de um fornecedor de petróleo que está muito perto dele. Eu diria que a tendência é refinaria ser grande. A maior refinaria que nós temos hoje no mundo é uma refinaria indiana, é uma refinaria de 1.200.000 barris. É 3 vezes a nossa maior refinaria, que é a Replan. Então, a questão do tamanho faz diferença porque você ganha na escala, e a escala baixa custo, né? Então, a tendência é essa. E isso o Brasil é um país continental, então fazia sentido a gente ter grandes refinarias em determinadas regiões. Poderíamos ter pequenas refinarias? Poderíamos também, mas elas tinham que estar perto de um polo supridor de petróleo, né? Perto de um polo produtor, tipo tipo os campos em terra no Nordeste, aí sim caberiam as mini refinarias, né? Você sabe que a gente tem uma pequena refinaria no Nordeste que não é Petrobras, né? Ela fica no polo de Camaçari, Dax Oil, a empresa. O que eles fazem, né? Como é que eles conseguiram achar esse nicho? Eles pegam a produção de petróleo de campos marginais, reúne um pouquinho de cada campo e refina, atendendo um mercado específico, porque eles estão longe das outras refinarias e conseguiram achar um nicho, né? Usando óleo onshore, óleo produzido em terra. Agora, Marcelo, quando a gente está falando em refino, o refino tem uma amplitude alta. Você pode estar fazendo o refino mais para consumo de transporte, quer dizer, gasolina e tal, ou também outros produtos que são mais nobres, até para petroquímica. O nosso refino hoje, o perfil dele, ele tá em que situação em relação a essa sofisticação da petroquímica e do transporte? O nosso refino é basicamente voltado para combustíveis. A nossa produção de nafta petroquímica não chega a 10% da nossa capacidade de refino. Porque o nosso modal de transportes é rodoviário. Se você olha também até a divisão gasolina-diesel, o nosso parque é muito voltado a diesel. Compara com o mercado americano, a produção de gasolina e diesel é muito parecida no mercado deles, né? Você tem carro movido a diesel, caminhonete movido a gasolina, carro e vice-versa. No Brasil, a gente não pode ter veículo leve movido a diesel. É proibido por lei. Porque a gente mal tem diesel para suprir a frota de caminhões, para suprir o transporte rodoviário. Então, o nosso parque é para produção de combustíveis muito focado em diesel. 40% de tudo que a gente produz nas refinarias é diesel. E gasolina em torno de 25%. Então, tem uma diferença, né? 40 para 25. Isso é uma particularidade do nosso parque de refino voltado para combustíveis especificamente. E por que a gente não tem a parte da nafta petroquímica? Porque a indústria nossa é acanhada demais, não tem esse consumo proporcional, ou porque a nossa questão do transporte está toda, o modal é todo rodoviário?
A gente já teve, Cavanha. Até 2010, nossa produção de nafta era maior, em maior proporção do que é hoje. Eu te diria o seguinte, a Petrobras se viu obrigada ao longo do tempo a produzir mais gasolina para o mercado brasileiro. Nafta, petroquímica e gasolina são correntes concorrentes, são parecidas, né? Então, se você olha as curvas, o balanço de massa que ocorreu no Brasil foi nesse sentido. Nossa produção de gasolina aumentou e de nafta petroquímica diminuiu quase que na mesma proporção. Quer dizer, eu estou pegando nafta que poderia ir para a produção de polímeros e estou jogando essa corrente para a produção de gasolina por uma necessidade do mercado brasileiro. Mas falta nafta. Então, a gente importa bastante nafta petroquímica no país por causa disso. E ela é cara, porque ela é sofisticada, ela é um produto, não é? Exatamente, é um produto, vamos dizer assim, um derivado nobre, né? Que vai para algo mais nobre ainda, que é produzir uma série de derivados petroquímicos que alimenta toda a química fina. E esse é o barato do petróleo, é que uma série de coisas que a gente usa no dia a dia deriva da nafta petroquímica. Existem polos petroquímicos movidos a gás, os nossos polos são movidos a nafta petroquímica, e ali está o grande, eu vejo o futuro quando os combustíveis estiverem em decadência, a produção petroquímica tende a dar uma subida, né? E os grandes refinadores, as grandes empresas de petróleo já estão enxergando isso, tanto que estão se posicionando estrategicamente mais em petroquímica integrado a refino, pensando que lá adiante, o pessoal está usando cada vez menos gasolina, está usando cada vez menos diesel, o que eu vou fazer com o petróleo? Vou fazer química fina, né, que é muito mais nobre do que simplesmente jogar no motor, queimar, transformar em CO2. Não, isso é interessantíssimo, porque significa que a parte nobre, a parte sofisticada, vai tomar mais valor proporcional pela frente, né? Sim, vai, mas os volumes é que a gente não sabe, né, como serão. Não vai ser na mesma proporção do que se usa para gasolina e diesel hoje. E uma questão, assim, a ser resolvida, eu diria, por nós todos no mundo quando eu parar de consumir de verdade gasolina e diesel, mas eu ainda tenho avião movido a QAV, o que eu vou fazer? Eu vou ter avião movido ao quê, né? Mesmo que eu queira fazer a bioquerosene, isso ainda não está bem esclarecido. Então, a gente tem combustíveis para outras alternativas que não estão sendo muito discutidas, né? Como é que eu vou refinar e vou produzir mais disso ou daquilo? Isso, sendo que as refinarias são feitas para pacotes de produção de derivados e elas não têm muito jogo de cintura ao longo do tempo. Você tem que fazer uma mudança. Agora, você imagina fazer isso no mundo inteiro. Agora, Marcelo, você comentou a questão do tamanho das refinarias, e isso me chamou muito a atenção, porque tinha alguns anos atrás, muita gente falando, vamos fazer mini-refinarias, vamos fazer tal mini-refinarias, né? Esse papo, Agora, no Brasil, caberiam que tamanhos de refinaria hoje, se fossem ser feitas novas, e em que espaços geográficos seriam razoavelmente viáveis? Claro que é um estudo aprofundado, mas sim, uma visão geral, né? As mini-refinarias, falei uns minutos atrás, elas atendem nichos e elas só terão vantagem competitiva comparada às grandes se a produção de petróleo estiver próxima delas. Tu tem que ter uma vantagem logística, no mínimo, para compensar. Então, no Nordeste, poderia fazer isso nos campos onshore, nos campos em terra? Poderia. De que tamanho? Bom, do tamanho da produção que eu tenho na região. Hoje, a nossa produção onshore é 100 mil barris. Isso. Então, eu poderia fazer refinarias de 20, 30 mil barris, ou até menos, próximas desses campos produtores que abasteça a comunidade local ao redor dela, porque dela tem uma vantagem logística, né? O petróleo está próximo e o mercado que ela vai atender também está próximo. Então, tu consegue fazer esse jogo e competir com os grandes refinadores nesse sentido. Então, refinarias de pequeno porte vão depender muito de onde elas estão localizadas, próximos aos campos produtores. Quanto eu tenho de produção no Rio Grande do Norte? Tenho 20 mil barris. Bom, então eu tenho possibilidade de construir uma refinaria desse porte, né, que tem matéria-prima para me suprir.
Agora, Marcelo, olhando para a produção nacional, que hoje é de perto de 3 milhões de barris dia equivalentes, né, por aí, e o consumo é mais ou menos isso também, um pouco mais, um pouco menos, e com a projeção da chegada dos grandes campos aí de pré-sal, entrada em produção de campos enormes, fala-se que em breve teremos uma produção de 4, 5, 6 milhões de barris dia, mais do que o crescimento do consumo interno, ou seja, vai ter uma sobra aí de, sei lá, 1 milhão de barris dia, ou 2 milhões de barris dia. E aí o que faz com esse óleo? Exporta ele bruto ou refina, e aí então teria que construir mais refino para exportar derivados? Qual é a melhor solução? Bom, a melhor solução é não importar. Se a gente puder refinar aqui dentro, é dinheiro que eu deixei de jogar para fora do país. Eu sempre penso nisso. Claro que importação é importante, faz parte da competição, mas se eu puder evitar a evasão de divisa nesse sentido, de que eu tenho petróleo aqui na costa, por que eu tenho que jogar esse petróleo para fora do país e trazer derivado pronto se eu posso fazer isso aqui, gerar emprego aqui, gerar imposto aqui dentro em relação a isso, né? Então, assim, eu acho que é melhor produzir aqui dentro. E a gente tentar sair dessa questão de uma importação que vai crescendo ao longo do tempo, e ela vem crescendo ao longo do tempo. Se o país crescer em relação ao PIB 2% ao ano, esse problema ele aumenta exponencialmente. Então a gente precisa, as próprias refinarias que temos hoje podem ser ampliadas nesse sentido para nos ajudar, e as pequenas refinarias de nicho podem ocupar espaço também onshore, e assim a gente vai nesse jogo tentando cada vez mais dar valor ao óleo, né, que a gente está produzindo no país. Senão eu vou exportar uma commodity, que é petróleo, e vou trazer derivado mais caro pronto, e isso tem um custo para o país. Certo, certíssimo. Agora, deixa eu fazer uma colocação assim, um desafio para você. Vamos supor que você seja um milionário ou um investidor, ou seja representante de um First Reserve Bank da vida aqui no Brasil, né, em tempo de decisão. E aí você tem um dinheiro disponível e você vai analisar entre aplicar em refino, novas refinarias, ou comprar alguma para um revamp, ou campos de produção em terra, ou as duas coisas. O que um investidor faria com o recurso forte que ele tem no país, mais para o refino, mais para campos de produção, mas qual é o caminho, na sua visão? Boa pergunta. Boa pergunta. Eu estou inclinado aí para os campos de petróleo, tá? Por uma questão de margem, né? De margem de lucro maior do que no refino. Mas, claro, tem a questão da incerteza. Campos de petróleo sempre tem uma incerteza associada de vai ter ou não vai ter óleo. Se eu estiver comprando um campo já em produção, prefiro ele do que uma refinaria já em produção, porque a margem é maior nesse sentido. A margem de lucro por barril é maior. Uma refinaria tem uma questão de margem muito curta quando comparado ao IP. E se eu tivesse grana, e tem algumas empresas que estão olhando, eu compraria uma distribuidora de combustíveis, viu? Porque a margem da distribuidora é maior do que o refino, é inacreditável isso. Mas no Brasil, o distribuidor ganha mais do que o refinador. É uma certa distorção de mercado que é como se diria, uma jabuticaba nossa. É interessante porque você colocou na hierarquia das coisas, quer dizer, quem está mais ganhando de tudo é o Estado com os tributos, né? Tributos. Depois distribuição, depois, quem sabe, revenda, não sei. Os campos produtores já em produção, depois os que ainda vão produzir, e o refino está lá na última posição. Apesar de que outro dia, numa conversa com você, nós vimos a questão de que as majors têm uma receita muito forte do lado do refino, maior do que a própria empresa nacional. Elas têm muito refino. Elas querem garantir, como você colocou, o produto colocado no mercado, né? Quando você tem essa integração do poço ao posto, você consegue maximizar a margem global do negócio, né? Porque você produz petróleo, refina petróleo, distribui. E a questão da distribuição, você fortalece também a marca, né? A marca Petrobras é conhecida onde? No posto de gasolina, no posto BR. Né? A marca Shell é conhecida onde? No posto Shell.
né? Então, a questão do refino distribuição está muito associado à marca. E quando você faz os 3 elos da cadeia, você consegue ter uma maior margem e sobrevive melhor às oscilações de mercado. Porque tem hora que o petróleo está mais alto, vai ganhar menos no refino, mas vai continuar ganhando a mesma coisa na distribuição e mais no IP. O barril de petróleo diminui, ganha um pouco mais no refino e na distribuição. Então, as companhias procuram essa questão da integração. É óbvio que elas estão sempre avaliando o portfólio. Vende uma refinaria aqui, compra outra ali, vende um campo de petróleo aqui, ó, o pré-sal agora está mais promissor, vamos para o pré-sal. Agora o mais promissor é a Guiana, que eles estão produzindo offshore também, os investimentos na Guiana estão bastante fortes. Então, a gente tem que olhar, essas empresas olham o mundo inteiro, né? Como é que a gente vai? Mas uma coisa é certa, elas têm que ter onde colocar o petróleo para refinar. E sem refino, para que você produz petróleo? Tem que ter, né? Então, por isso que elas estão sempre também bem engajadas na questão de ter todos os elos para sobreviver a esses momentos. E outra coisa interessante, né? Quer dizer, os tempos de resposta são muito longos, porque o refino, né, 20 anos, sei lá, 30 anos, os campos também tem uma curva de... Né? Exato. E aí, quer dizer, as decisões são rápidas, porém, os tempos de resposta e de recuperação disso tudo, né? Muito bom. Sim, a maturação desses investimentos de EIP e de refino são muito longos, né? A gente não fala em menos de 20 anos para nenhum dos dois. O EIP também. Até você comprar um campo de petróleo. Vamos pegar o campo de Tupi, que depois virou o campo de Lula. É um campo do ano 2000. Foi produzido de verdade em 2006. Foi dar 500 mil barris em 2009. 9 anos. E isso foi um recorde na indústria. 9 anos foi um recorde. É um marco, né, dentro da indústria de petróleo, você conseguir, desde adquirir aquele bloco, fazer perfuração, estudo, fazer ele botar em produção 500 mil barris em curto espaço de tempo. 9 anos é considerado curto espaço de tempo na questão da indústria de petróleo. Então, os investidores sempre olham o que vão fazer em 20 anos. E hoje, parece longo, porque você tem energia eólica chegando com força, energia solar chegando com força. No Brasil, até os biocombustíveis competem. Então, como é que eu vou fazer um investimento de bilhões de dólares se eu não sei como a coisa vai estar daqui a 20 anos? Hoje o mercado é mais incerto ainda para a indústria do petróleo, né? É verdade, é verdade. O risco e a incerteza, o tamanho do problema, caso você erre, né? Exato. Muito bom, Marcelo Galto. Gostaria de agradecer esse nosso segundo papo, nossa segunda conversa. Muito bom. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço novamente, sempre que tiver oportunidade estaremos aqui conversando, debatendo e que as pessoas, os ouvintes, os que nos assistem, né, que tiverem dúvidas, coloquem as dúvidas depois nos comentários do vídeo, a gente vai lá, debate e assim a gente vai crescendo, né, como sociedade. Certo, tá bom. Obrigado, então. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado.